Todos sorriram, e a alegria se alimentou de mais fé, por serem expulsos estalagem, por serem expulsos estalagem naquele momento, e sentirem a presença de Deus, por intermédio do Cristo, na pessoa de Francisco, servo humilde e fiel aos desígnios da providência. Gente, só um instante só, deixa eu só limpar aqui o para-brisa, nessa, que ela tá... Naquela noite, passaram nas fraldas da grande metrópole, debaixo de uma árvore amiga, que nada exigiu dos andarilhos de Deus. Quando todos já estavam acomodados no seio da natureza, Francisco atendeu ao seu costume habitual de oração e entregou-se à prece. Depois de instantes, notar-se-ia um fosforejar em seu íntimo, em seu átimo individual, enriquecendo-se a inteligência e o coração, e contornava o seu corpo com uma policromia e mostrava na beleza do desenho a sintonia com o amor. Antes de recostar a cabeça na saliência de uma grossa raiz, passou em revista os seus companheiros inseparáveis, cobrindo-os direito e acomodando-os para um bom sono na recuperação das energias perdidas no passar do dia. Na posse da verdade de quem ama, saiu cantando de cama em cama, à luz da lua, a canção do trabalho que o conduzia a passo na semeadura, lembrando Cristo na cruz, e dormiu, fitando as estrelas. Francisco era obstinado naquilo que sua consciência e o destino traçaram. Retornara várias vezes para falar com o Papa, nunca o conseguindo. Eram sempre as desculpas, que o Santo Padre estava ocupado, que sua agenda estava completa, sua santidade estava cansado de tantos atendimentos. Até que, após várias tentativas, Francisco foi despachado de vez. O Papa não poderia recebê-lo. Houve um início de revolta entre os companheiros de Francisco, que o acudiu a todos, sem sinais de desgaste. As suas ideias estavam em completo desentendimento com os conceitos da Igreja Católica Apostólica Romana. No entanto, sentia-se na plenitude dos preceitos do Cristo de Deus. Francisco, não podendo falar com o Papa Inocêncio III, enviou-lhe alguns tópicos das regras nas quais iria basear a vida de todos os franciscanos, e inspirava-se nas passagens do Evangelho para maior segurança do que estava falando ao homem de Deus e seus cardeais. Rogamos a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoe pelas mãos de vossa santidade. Seríamos muito felizes se Deus nos permitisse o diálogo com vossa santidade. Nossa pobre consciência pede e o nosso coração anseia por tal momento. Se a nossa condição espiritual não o permite, curvamo-nos diante da vossa vontade com a humildade que a vossa fraca condição pode expressar. Não seria justo insistir mais do que já o fizemos, e não pretendemos desgastar a vossa iluminada mente com coisas que porventura achais desnecessárias. Compete-nos ir embora, confiantes em Deus e pedindo a Jesus que nos guie por caminhos convenientes, favorecendo-nos com as sementes do bem, onde elas possam frutificar. Sabemos que o tempo de vossa santidade é precioso, na vigilância da Igreja que o nosso Senhor Jesus Cristo dirige por vossas mãos. Não podemos mais teimar. No entanto, queremos que a vossa iluminada percepção observe que pretendemos basear os princípios de nossa comunidade onde o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possa evidenciar-se,
como um tesouro dos céus entregue às criaturas da terra, como herança para a paz de todos os povos. Respeitamos muito a nossa igreja pelo que ela é e pelo que tem feito em favor da coletividade. Todavia, existem no seio da nossa amada religião desvios que o coração em Cristo não pode suportar. O ouro acumulado gera guerras, e as guerras pedem mais ouro. Das guerras e do ouro gera-se um filho destruidor dos povos, que se chama egoísmo. Desde nascem a prepotência e a perseguição. E onde fica o Cristo nesse ente de revolta? E quem tem coragem de pregar o Evangelho nessa atmosfera de contradições? Com toda humildade pediria à vossa santidade e aos eminentes cardeais que vos assistem, que atendais para o que quero expressar nessa carta, e que me perdoeis se eu estiver errado ou falando o que não devo. Não sou eu que nada tenho para ensinar, principalmente a vossa santidade, quem escreve os ensinamentos que se segue. São extraídos do Evangelho e servem de base para as nossas regras, que pretendamos seguir letra por letra. Nem jamais comemos pão de graça à custa de outrem, pelo contrário, e labor da fadiga, de noite e dia, trabalhávamos a fim de não ser pesado, nenhum de nós. O Tessalonicenses. E continua o apóstolo: porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E Mateus nos ajuda no ponto primordial da questão, assim afirmando capítulo 10, versículo 9 e 10. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalho de seu alimento. E ainda assevera o mestre, anotado por Marcos, capítulo 9 e versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Estas bases estão fundamentadas no sacrifício de nós mesmos em favor do Evangelho, na renúncia, na humildade, sem ostentação, no perdão incondicional, no desprendimento sem vaidade e no amor que nunca deverá exigir. Pedimos perdão se, por negligência nossa, ofendemos a vossa santidade. Que desculpes a nossa pretensão de sermos atendidos. Que Deus e Cristo nos abençoe a todos e que Maria Santíssima cubra a Igreja com seu manto de luz. Amém. Vou só fazer uma reflexão nessa parte. Quando a gente vai ler o livro do Emmanuel, chamado Paulo e Estevão, é muito interessante, bem relacionado a esse assunto, que o Paulo, ele trabalhava durante toda a peregrinação dele, e olha que o Paulo, ele caminhou muito, ele viajou, olha, ali pela África, pela Europa, Roma, ele foi na Grécia, e lá ele ia fundando, por onde passava ia fundando igrejas. E mesmo assim, ele vivia do suor do trabalho dele. Ele era tecelão, ele fazia tapetes e vendia, e onde ele ficava, ele sempre procurava de alguma forma estar trabalhando ali, ou limpando, ou ajeitando tudo, para não ser um fardo. Então, era bem isso que estava colocando ali no primeiro, que são as cartas de Paulo. E Pietro Baldi,
que sempre procurou seguir os princípios franciscanos, ele nasceu também em uma família rica. Ele, ali, a família tinha até um castelo. Ele nunca teve, sempre foram professores particulares, né? Até quando ele pediu para que fosse para uma escola. E chegou num ponto que na riqueza dele ele falou assim, não, eu não vou mais viver de herança, eu vou viver, já querendo viver os princípios cristãos, franciscanos. Aí ele resolveu fazer a renúncia, quando ele falou assim, a partir de hoje eu não vou mais viver da herança que eu herdei, né? Eu vou viver do fruto do meu trabalho. Então, quando ele deixa toda a fortuna, ele faz um concurso e se torna um professor de inglês, de escola fundamental, do ensino fundamental. E a partir dali ele passa a sustentar toda a família com o trabalho dele. E aí ele deixou toda a riqueza para a família e falou assim, olha, não quero mais algo que veio por herança. E, então, lembra um pouco essa parte aqui que o Francisco estava falando. Vou continuar aqui. Estas bases estão fundamentadas no sacrifício de nós mesmos, em favor do Evangelho, na renúncia, na humildade sem ostentação, no perdão incondicional, no desprendimento sem vaidade e no amor que nunca deverá exigir. Opa, estou repetindo nessa parte aqui. O Papa Inocêncio III estava em reunião com os cardeais que formavam a corte apostólica romana. Em seus dedos brilhavam anéis caríssimos que, junto com suas riquíssimas vestes, formavam verdadeiro contraste com a dos frades humildes que procuravam o alto clero católico, para um diálogo livre sem premeditadas interpretações. Francisco iria conversar com o máximo dirigente da igreja, entregando-se completamente à intuição divina. A carta chegou à tábua sagrada e foi levada à mesa de conferências, e lida na reunião por ordem do próprio Papa. O cardeal que a leu era João de São Paulo, homem de reconhecidas cristãos que já tinha sentido Cristo interno falar-lhe ao coração. Quando começou a leitura, os seus sentidos deram sinais de que concordava com aquele quem escrevera, e a vontade de conhecê-lo subiu-lhe à mente e pensou, esse homem é destemido e deve estar envolvido por sentimentos altamente superiores, de modo como fala nesse pergaminho. Outros cardeais enfureceram-se com a petulância de Francisco. O próprio Papa ficou calado, somente ouvindo as conjecturas dos seus assistentes. Um deles, por sinal, o mais ignorante, deu a entender que o dono daquela missiva deveria parar nos tribunais pela sua audácia e atrevimento, podendo igualmente ser enquadrado como herege. E falou, o Santo Ofício foi feito para quê? O cardeal João defendeu as ideias de Francisco, mesmo sem conhecê-lo, com toda a segurança, baseando-se no Evangelho do Divino Mestre, sem temer o ambiente em que se encontrava. Peço licença a Vossa Santidade para dizer o que sinto há muito tempo, já que não devemos ter segredos uns com os outros nessa casa de Deus. Também penso como esse homem que não conheço. Sinto que a Igreja Católica Apostólica Romana está tomando rumos que não os indicados por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele ensinou e exemplificou na sua divina missão, nós estamos fazendo ao contrário. Se pregamos, fazemo-lo somente para os outros, pois nós mesmos agimos diferente do que falamos. Penso ser isso hipocrisia da nossa parte. Quero que me respondais, por favor. Se fosse Jesus quem estivesse à frente dos destinos da igreja nesse momento, ele iria apoiar as cruzadas? Ele iria abrir tribunais para sacrificar os hereges? Ele iria matar para defender algum santo sepulcro, como por exemplo de Moisés?
Ele iria entesourar bens materiais como aconteceu conosco? Ele iria fazer construções suntuosas como as que erguemos em todo o mundo? Ele iria dominar consciências como estamos fazendo, pressionando-as para nos seguir? E faria outras tantas coisas que não preciso mencionar, porque das citadas podereis deduzir as outras, com mais capacidade que eu, pois sois homens inteligentes, capazes de compreender o certo e o errado? Rogo a vossas santidades que me perdoeis, se faleis alguma coisa contrária às regras da igreja, mas sinto vontade de falar a verdade para que esta não me estrague as horas de repouso através de minha consciência. Acho que esse homem deve ser ouvido, e se vossa santidade o permitisse, desejaria estar ao vosso lado no dia em que se der esse encontro. Quase todos se colocaram contra a opinião do cardeal João e contra a ideia da entrevista do Inocêncio III com Francisco de Assis. A decisão final foi do próprio Papa, que também achou inconveniente por ter outros trabalhos de maior interesse na Igreja. Um dos mais radicais redigiu uma resposta a Francisco, informando a decisão de sua santidade, já que o cardeal João de São Paulo recusou-se a fazê-lo. Francisco, que mandara buscar a resposta, a leu pausadamente, sem mudar de feição, sem dar demonstração de constrangimento. Reuniu seus discípulos e passou a carta do Papa para todos entenderem o que fazer, ir embora e trabalhar do modo que a inspiração dos céus achassem conveniente, e partiram na manhã seguinte. O Papa e Francisco. Eu vou só fazer também um comentário. Ontem eu comecei a assistir uma série que é a história do Fernão de Magalhães. Está na Amazon Prime. E ele tem também essa característica de profunda, de se entregar profundamente àquele chamado interior. E quando primeiro ele fez todo um estudo de várias cartas, informações que foram passadas, e ele acreditava que realmente havia uma passagem que pudesse ligar ali a Europa com as Índias. Ali pelo sul, né, na América do Sul. Mas nesse processo, então, depois de passar anos estudando, fez cálculos, veio todo embasado, e a mesma coisa, ele não conseguia ter ele era português, ele não conseguiu ter audiência com o rei, embora ele passou 20 anos trabalhando em navegações para a coroa portuguesa, e não deram esse acesso para que ele pudesse mostrar e pedir auxílio para a expedição que ele queria fazer. Então, depois foi negado, fechado todas as portas, aí ele falou assim, não, né, isso é importante. Aí ele foi para a Espanha, o que era uma traição, né, mas ele acreditava que aquilo era muito importante, e procurou o rei da Espanha, explicou tudo, fez o juramento à Espanha, ele convenceu o rei, e toda a corte contrária, né, porque ele era um português, o rei falou assim, não, eu vou confiar em você. E aí ele tem ele consegue realizar a expedição dele, e que, por sinal, durante todo o processo, a própria tripulação não acreditava nele por ele ser português. Então é algo que é aquele chamado interno que vai seguindo o coração. Então é uma reflexão aí pra gente. Peraí. Foi igual esse cardeal que leu, né, a carta de Francisco, na hora que sente né, assim, que aquilo é verdadeiro, que toca o coração, e ele fala sem medo, né, de dizer o que ele... E uma das orientações que a gente tem também é essa, assim,
não ter medo nunca de colocar, de se expressar, de falar em voz alta, de rezar em voz alta, de estar, né, respondendo a esse chamado, né? Porque quando a coisa vem, assim, a gente não consegue, né, se calar, é impressionante, né? Parece que é uma alívio, assim, que a gente, né, quando a gente pede para ser esse canal, né? Então, então fale, né? Então é importante que todos, né, quando sentir, e uma das coisas que a gente sempre fala, né, Ismael, coloque as percepções e tudo, né? Porque às vezes a gente deixa passar, ou fala, não, vou ficar calado, não vou colocar, né? E de ter a coragem de colocar, porque é importante, né, para todos. A mudança de paradigma, né, a mudança de conceitos estabelecidos é uma coisa muito dificultosa para quem busca levar, né, quem levanta o estandarte dessa mudança. Isso é muito desgastante e muitas vezes ele não consegue visualizar ou acompanhar a mudança que ele começou quando teve a primeira ideia, né? Porque é tudo sempre muito difícil. A gente está lendo fatos que aconteceram, né, narrados há quase 1000 anos atrás, né? E tenta mudar um paradigma estabelecido hoje na sociedade. Tenta mudar uma maneira de encarar determinada situação, de mudar as formas de agir em relação às situações. Quanto empecilho é colocado, quantos que se comprazem com aquela situação que precisa ser modificada, se agarram com unhas e dentes e tentam de todas as formas destruir um elemento que traz a possibilidade de mudança. Isso, na verdade, não mudou ainda na nossa humanidade terrena aqui. Isso vai se perpetuando e vai se modificando, vai evoluindo, mas permanece entre nós. E é esse trabalho, aquele trabalho eterno de formiguinha, que a gente participa um pouco, mas claro que não a nível do que esse grupo de Francisco buscava fazer. É como aquela situação, né, do prato quente. A gente vai sempre comendo pelas bordas, sem pressa de esvaziar o prato. E assim a gente vai conseguindo. Um dia, quando a gente olha, acabou, o prato está vazio. Mas é um trabalho muito desgastante. E a gente ainda vai passar por muitas apurrinhações, muitos percalços. E essa é a beleza da coisa. Como o Francisco se sentiu quando leu a carta, a gente ter paciência e passividade. As pessoas confundem isso com covardia. Mas, às vezes, você ser uma pessoa passiva é uma demonstração de inteligência mais suprema que se pode ter em várias situações. Porque nessa hora a gente compreende não o que a gente quer, mas o que realmente precisa ser feito. E nada, a gente não vai conseguir absolutamente nada se não aprendermos a desenvolver uma humildade, uma paciência digna de seguir os passos de Francisco.